Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Um dia após nova denúncia, o presidente Michel Temer manteve agenda pública, mas não falou sobre a decisão do procurador Rodrigo Janot. Michel Temer anunciou aí a promessa de recursos para concluir o Instituto do Cérebro no Rio de Janeiro. Ministro da Saúde afirmou que economia vai bem e que a nova denúncia não vai parar o país. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o noticiário hoje falando justamente sobre esta agenda do presidente da República, Michel Temer. Como eu destaquei na abertura do jornal, ele participou de agenda, esta agenda foi no Rio de Janeiro, mas Michel Temer não falou sobre a denúncia protocolada ontem pela Procuradoria-Geral da República. A gente lembra que o Palácio do Planalto já havia divulgado nota ontem após a manifestação, foi logo após o jornal aqui, não deu tempo de a gente trazer aqui nos corredores do poder. Mas hoje você confere os detalhes com a gente e sobre este evento no Rio de Janeiro. Quem conversa comigo agora é Daniele Popov, que hoje está aqui com a gente. Dani, boa noite. O presidente não falou, mas o ministro da Saúde, Ricardo Barros, saiu aí em defesa da atuação do governo. Exatamente. Rosiane, o presidente da República, ele não comentou essa nova denúncia, ele participava de um evento no Instituto do Cérebro lá no Rio de Janeiro, mas Ricardo Barros comentou sim, disse que a economia do governo anda muito bem e que essa nova denúncia oferecida por Rodrigo Janot não vai atrapalhar o andamento do governo. Vamos ouvir então um trechinho da entrevista que ele concedeu aos jornalistas após o evento lá no Rio de Janeiro. Nós estamos governando o Brasil. Desde sempre, o presidente Temer tem compromisso com a gestão do nosso país. A inflação muito baixa, os juros caindo, a Bolsa com um recorde histórico de valores, a economia vai muito bem, se recuperando, e é essa a nossa obrigação, governar o país. Estamos aqui anunciando recursos, melhorando a saúde do povo e as questões jurídicas ficam para o judiciário. Nós estamos governando plenamente e estas questões não interferirão na determinação do presidente Temer de entregar um país melhor do que recebeu ao seu sucessor. Lembrando que ainda hoje aqui no programa a gente vai detalhar aí esse evento, essa liberação de recursos ao Instituto do Cérebro no Rio de Janeiro. Bom, e nós vamos entender um pouco agora essa denúncia contra o presidente Michel Temer. Ontem nós já falamos aqui, agora nós vamos entender um pouquinho mais na reportagem, né, que foi preparada aí na locução de Henrique Bolg. Foram alvos da denúncia o presidente Michel Temer, os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, os ex-ministros Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, todos integrantes do PMDB. O ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, também foi denunciado, além de Joesley Batista e Ricardo Saldi, executivos da JIF. A denúncia se baseia no inquérito da Polícia Federal sobre a cúpula do PMDB e nas delações da JBS e do doleiro Lúcio Funaro. Há indícios de prática dos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. Sobre o crime de organização criminosa, Janot afirma que eles tramavam o recebimento de propinas em órgãos públicos como Petrobras, Furnas, Caixa Econômica Federal, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Agricultura e Secretaria de Aviação Civil. O grupo teria movimentado ilicitamente mais de 587 milhões de reais e causado prejuízo para todos esses órgãos. O grupo responde ainda por obstrução de justiça. A denúncia afirma que entre fevereiro e junho de 2016, Lúcio Funaro, operador do esquema de propina, antes de ser preso, combinou com Joesley Batista um pacto de silêncio. Joesley ficou de pagar 100 milhões de reais para que Funaro não revelasse o esquema. Os pagamentos foram realizados no valor mensal de 600 mil reais e também montantes de 400 mil reais. A defesa de Henrique Eduardo Alves disse que vai se manifestar depois de estudar toda a denúncia. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, afirmou que vai provar o absurdo das acusações.
A defesa de Gedel Vieira Lima diz que as acusações são frágeis. Já o advogado de Rodrigo Rocha Loures disse que não participou de nenhum acordo de recebimento de propinas e que a denúncia é leviana. Em nota, o ministro Moreira Franco afirmou que jamais participou de qualquer grupo para a prática de ilícitos. A defesa de Joesley Batista e Ricardo Saldi se disse perplexa com a denúncia e afirmou que Janot age de maneira desleal. O ministro Eliseu Padilha afirmou que vai demonstrar a inexistência das acusações. Bom, e ontem mesmo à noite, a Presidência da República publicou uma nota em que classifica a postura de Janot como uma marcha para encobrir as próprias falhas. Vamos ver em detalhes. A nota diz que o Procurador-Geral da República ignora as graves suspeitas que fragilizam as delações que foram usadas para embasar a segunda denúncia contra Michel Temer. Diz ainda que Janot finge não ver os problemas de falta de credibilidade de testemunhas, ausência de nexo e incoerências produzidas pela própria investigação. O comunicado alerta ainda que o PGR tenta criar fatos para encobrir a necessidade urgente de investigação sobre membros de sua equipe sobre os quais há indícios de direcionamento das delações. A nota oficial acusa Janot de colocar em risco o Instituto da Delação Premiada por falta de zelo em seu trabalho ou incompetência. Afirma ainda que, ao aceitar depoimentos falsos, institui delação fraudada, em que o crime compensa. A presidência diz ainda que a segunda denúncia é recheada de absurdos, sem comprovar pagamentos em contas no exterior ou mesmo a existência dessas contas em outro país e que transforma a contribuição legal de campanha em fato ilícito. O texto finaliza afirmando que, ao final do processo, prevalecerá a verdade e o governo poderá se dedicar a enfrentar os problemas do Brasil. Bom, e agora a gente vai para a Rádio Nacional conversar com a Jéssica Gonçalves, que vai explicar para a gente o que acontece com a denúncia daqui para frente. Olá, Jéssica, boa noite. Boa noite, Dani. Com a apresentação da denúncia contra o presidente Michel Temer, o Supremo Tribunal Federal vai enviar o caso para a Câmara dos Deputados, que autoriza ou não a investigação. Quando for enviada à Câmara, a denúncia segue um rito até chegar ao plenário. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB, divulgou um vídeo nas redes sociais explicando a tramitação. O presidente da Câmara determinará a notificação do presidente da República para apresentar uma defesa escrita em até 10 sessões e automaticamente encaminha a Comissão de Constituição e Justiça, que após a apresentação da defesa terá 5 sessões para emitir um parecer, que então é submetido ao plenário da Câmara para que se defina se o presidente pode ou não ser processado criminalmente perante o Supremo Tribunal Federal. E a escolha do relator no âmbito da CCJ haverá de ser uma escolha equilibrada de alguém que tenha condições de levar adiante uma missão como essa, com conhecimento técnico, com equilíbrio, porque é realmente uma missão delicada que precisa ser enfrentada com bastante equilíbrio. Como o deputado ressaltou, de acordo com as regras, o presidente da comissão deve escolher um relator para a denúncia. Para que a investigação seja autorizada, são necessários 342 votos, ou seja, 2/3 do total de deputados. E ontem, em uma outra decisão, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, rescindiu a delação premiada dos executivos da JF, Joesley Batista e Ricardo Saldi. Joesley foi levado hoje para São Paulo para ser ouvido em uma audiência. E a gente vai até a redação da TV Brasil chamar a editora da Agência Brasil, Carolina Pimentel, que tem mais informações sobre este assunto. Boa noite, Carol. Boa noite, Jéssica. Bem, o empresário Joesley Batista, que está preso aqui em Brasília, ele foi levado pela Polícia Federal para São Paulo para participar dessa audiência de custódia. E na audiência, o juiz João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Federal de São Paulo, decidiu manter a prisão preventiva do empresário Joesley Batista, da JF. Na decisão, o juiz argumentou que, se Joesley Batista quiser fugir do Brasil, ele não vai enfrentar nenhum obstáculo e, por isso,
precisa continuar preso. O juiz disse também que o caso do empresário é um caso de grande repercussão no país e por isso precisa de mais atenção. O advogado de Joesley Batista, Pier Paolo Bottini, argumentou que a prisão preventiva é arbitrária. Nessa audiência de custódia, que durou cerca de meia hora, ela se refere à investigação de que empresas dos irmãos Joesley e Wesley Batista teriam usado informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro, com a venda de ações das empresas e também compra de contratos futuros em dólar. E essas transações foram feitas em abril e maio deste ano, antes da divulgação dos áudios das conversas de Joesley com o presidente Michel Temer. Durante a audiência, Joesley Batista disse que é inocente e disse também que vendeu essas ações no mercado porque estava precisando de caixa para as empresas. Agora, a gente estava falando de Joesley Batista e mais cedo, também ainda sobre ele, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo negou os pedidos de habeas corpus para Wesley e Joesley Batista. A defesa dos irmãos informou que vai recorrer dessa decisão ao Superior Tribunal de Justiça. E quem chegou há pouco, agora no final da tarde aqui em Brasília, foi o ex-deputado Eduardo Cunha. Ele que está preso em Curitiba, veio aqui para Brasília, também trazido pela Polícia Federal, para participar de oitivas de audiências na Justiça aqui na capital federal. Eu volto com você, Daniele. Obrigada, Carolina Pimentel. Bom, e o Supremo Tribunal de Justiça de Portugal acatou o pedido da Advocacia Geral da União aqui do Brasil para extraditar Raul Schmidt Júnior, que é alvo aí da Operação Lava Jato. Ele está preso em Lisboa desde março do ano passado, a pedido da Justiça brasileira. Ele pode recorrer aí dessa decisão, desse pedido de extradição. Ele é suspeito de intermediar pagamentos de propinas no valor de 31 milhões de dólares aos ex-diretores da Petrobras, Jorge Zelada, Renato Duque e Nestor Cerveró, e é acusado dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Rosiane. Olha, portanto, aí um balanção em relação ao dia de hoje, mas aí eu vou aproveitar esse assunto, Daniele Popov, para também fazer um balanço já da semana. Vou chamar aqui para vir ao meu lado Yolando Lourenço, que esta semana vocês acompanharam com a gente aqui nos Corredores do Poder, justamente fazendo esse bate-papo comigo. Sem sombra de dúvidas, nos Corredores do Poder, um dos principais assuntos da semana foi justamente esta nova denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República contra o presidente Temer e outros PMDBistas. A gente já disse aí todo o trâmite a partir disso, mas aí a gente lembra, inclusive, o seguinte, né? Esta semana também marcou ali a última semana com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, à frente do cargo. Participou ontem da última sessão no Supremo. A gente também comentou aqui polêmicas em torno do nome de Rodrigo Janot e entre as polêmicas está aquela suspeita de que o ex-procurador Marcelo Miller teria atuado, enquanto ainda estava ali trabalhando com Janot na Procuradoria-Geral da República, teria atuado para beneficiar o empresário Joesley Batista no acordo de delação. A gente lembra, inclusive, que o Marcelo Miller teve o registro de advogado suspenso pela Ordem dos Advogados do Brasil esta semana e que relatório da Polícia Federal apontou que, no entendimento da PF, integrantes da Procuradoria-Geral da República sabiam sim, tinham conhecimento de que havia essa atuação dupla de Marcelo Miller. Esses foram alguns dos pontos aí, sem sombra de dúvidas, que foram o balanço da semana em relação a este assunto. Aí eu vou aproveitar para puxar pela memória aqui outro ponto ainda sobre esse caso dos irmãos Joesley, e aí chamou atenção porque foi uma prisão feita no início da semana, mas que não dizia respeito especificamente essas denúncias da Lava Jato, mas em questão com o mercado financeiro, Yolando, que era justamente quando foi determinada ali a prisão de Wesley Batista, o irmão de Joesley, né? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite, telespectadores. O que aconteceu? Que quando saiu a gravação feita pelo Joesley Batista, do presidente Michel Temer,
À véspera dessa delação, houve uma movimentação muito grande no mercado financeiro. As bolsas dispararam, principalmente do grupo da JIF, o dólar deu uma despencada, então eles compraram dólares e logo após isso a Comissão de Valores Imobiliários começou uma investigação para verificar se eles tinham tido informações privilegiadas para que o grupo crescesse tanto, ganhasse tanto dinheiro, porque calcula-se que foi mais de $1 bilhão nessas transações próximas à divulgação da fita do presidente Michel Temer. E isso a Comissão de Valores agiu para verificar. E nessa semana, então, começaram as prisões dos irmãos Batista. Justamente com esse entendimento que eles saíram beneficiados e que prejudicaram os acionistas da empresa. Mas não foi só assunto sobre os irmãos Batista esta semana que movimentaram os corredores do poder, não. A gente lembra, por exemplo, que teve o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro, naquele processo em que Lula é acusado de ter sido beneficiado com propina da Odebrecht para a compra ali do terreno para a construção da sede do Instituto Lula e também com um apartamento vizinho ali onde ele mora, em São Bernardo do Campo. A gente lembra que esse depoimento do ex-presidente Lula aconteceu num contexto bem específico, que é justamente uma semana depois de o ex-ministro Antônio Palocci ter declarado que Lula tinha feito um pacto de sangue com a Odebrecht e tinha recebido ali um pacote de propinas. E também depois de a Odebrecht ter justamente confirmado, Marcelo Odebrecht, em depoimento na semana passada, de que essa sede do Instituto era sim, esse terreno da sede era propina e que quando desistiram da construção, isso foi para uma planilha, que era justamente uma planilha que era um caixa ali da Odebrecht com o PT para pagamento de propinas. Aí a gente lembra que isso terminou gerando ali um embate entre petistas, que jogou uma troca de ofensas, porque o ex-presidente Lula disse que Antônio Palocci estava falando apenas para conseguir uma delação, que ele era frio, calculista e simulado. E aí a defesa de Antônio Palocci também soltou nota dizendo que enquanto Palocci estava calado, Palocci era visto como uma pessoa realmente importante, inteligente, enfim, mas que depois que resolveu dizer exatamente o que estava acontecendo nesta delação, aí o ex-presidente Lula passou a fazer esta conotação, aí, a entendê-lo com esta conotação. Enfim, era algo que se esperava nesse ambiente político aqui em Brasília, de fato, porque a expectativa era de que uma delação de Antônio Palocci fosse justamente nesse núcleo duro, já que Palocci foi o homem de confiança dos governos Lula e Dilma e atuou fortemente na campanha do PT. No próximo bloco, você segue no noticiário com a gente. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Eu vou diretamente para o estúdio da Rádio Nacional saber os detalhes com a Jéssica de algo muito importante. Amanhã é o dia D da campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. Jéssica. Boa noite, Rosiane. Este sábado é o dia D da campanha nacional de multivacinação. Postos de saúde estarão abertos em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 47 milhões de crianças e adolescentes menores de 15 anos estão convocados a comparecer aos postos. Com o slogan Todo Mundo Unido Fica Protegido, a campanha começou na última segunda-feira e vai até o dia 22, em cerca de 36 mil postos fixos de vacinação. Lembrando que houve alteração nas vacinas meningocócica C, pneumocócica 10 valente, HPV, febre amarela e DTPA. E de acordo com dados do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, publicados hoje na revista The Lancet, o Brasil e a China estão entre os países com maiores índices de cobertura de vacinas. O Brasil teve 99,7% e a China 99,9% da população alvo imunizada em 2016. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, eu vou aproveitar que a gente está falando de saúde e agora sim a Daniele Popov volta a falar daquele assunto do primeiro bloco, que é a questão do Instituto do Cérebro no Rio de Janeiro. Também foi uma solenidade para algo importante lá, que é essa expectativa de conclusão dessa obra do Instituto do Cérebro, né, Dani? É verdade, Rosiane. O presidente Michel Temer foi lá ao Rio de Janeiro hoje pela manhã, justamente para assinar, né, essa liberação de verbas para a conclusão da obra do Instituto. O Instituto foi inaugurado
iniciado em 2013, mas as obras não foram concluídas. Segundo a divulgação hoje lá no Instituto do Cérebro do Rio de Janeiro, são necessários 23 milhões de reais, é o valor estimado dessa obra para a conclusão dessa obra, esse valor que deve ser dividido aí entre o governo federal e o governo estadual. E o presidente Michel Temer pediu durante o discurso ao ministro da Saúde que não faltem verbas para a conclusão dessa obra. Vamos ouvir então o que o presidente disse. Sensibilizado pela visita que fiz aqui, eu quero agora no retorno combinar com o Ricardo Barros para que ele faça uma aliança com o secretário da Saúde, Pezão. Portanto, nós dois faremos uma aliança, viu, Rodrigo Maia? Para que possamos concluir as obras. O Estado põe um pedacinho, a União Federal põe um pedação e nós vamos concluir essa obra aqui. Como eu tenho pouco tempo de governo, mais 1 ano e meio, mais ou menos, eu apreciaria que vocês agilizassem isso para que eu pudesse vir aqui inaugurar com vocês o novo Instituto. Faltam hoje ao Instituto leitos de enfermaria, né? E com a conclusão dessa obra seriam criados então 200 leitos de enfermaria. Nesse anúncio, Rosiane, lá no evento, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou um aumento de 55% na verba para manutenção do Instituto, que pode chegar aí por ano a 70 milhões de reais. Olha, agora já que a gente está falando do Rio de Janeiro, vamos aproveitar também para saber o balanço da semana, os principais fatos que marcaram a semana no Rio de Janeiro. Maurício de Almeida gravou aí um boletim com esse balanço para a gente. Olá, Rosiane, boa noite. Essa semana aqui no Rio de Janeiro foi marcada por muitas prisões. Primeiro, mais de 30 bombeiros foram presos, incluindo nesse grupo 10 coronéis. Todos são acusados da cobrança de propina para emitir alvarás. O grupo agia da seguinte forma: primeiro, um bombeiro fazia um laudo com uma série de exigências. Depois, cobrava do empresário que pretendia abrir um estabelecimento uma propina para, em troca, conceder o alvará sem que esse empresário atendesse às exigências de segurança do Corpo de Bombeiros. Um alvará podia custar até 30 mil reais. Depois, foi a vez do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, ser preso enquanto trabalhava numa rádio aqui do Rio de Janeiro. Ele foi condenado a 9 anos e 11 meses de prisão por fraude eleitoral. E o juiz que decidiu a prisão de Garotinho disse que ele deveria ficar em prisão domiciliar no município de Campos, utilizando uma tornozeleira eletrônica, já que Garotinho podia influenciar em testemunhas e tentar atrapalhar o andamento do processo, que vai agora para a segunda instância. Agora falando de um projeto que está causando muita polêmica aqui no Rio de Janeiro, que é a proposta de lei para criminalizar o funk. Uma proposta que foi enviada para o Senado por um empresário de São Paulo, que recebeu mais de 20 mil assinaturas eletrônicas. Essa semana, no Senado, foi realizada uma audiência pública e todos os participantes dessa audiência pública criticaram duramente esse projeto. Segundo os participantes da audiência, esse projeto vai apenas discriminar as periferias, já que o funk é uma cultura da periferia. O senador Romário, que é aqui do Rio de Janeiro, é o relator desse projeto aí no Senado e diz que vai criticar duramente o projeto de criminalizar o funk. Para Romário, esse projeto tem que ser engavetado, já que as periferias e o funk têm seu espaço na cultura brasileira. Bem, por essa semana é só. Um bom fim de semana para vocês aí em Brasília e até a próxima segunda. Boa noite, Rosiane. A gente agradece aí a participação do Maurício de Almeida. Eu vou aproveitar também aí sobre a questão do que foi votado, discutido no Senado, para lembrar algumas matérias, inclusive na área de segurança, importantes que foram aprovadas em comissões no Senado esta semana. Por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou aquele projeto que determina que os presos devem pagar pelas tornozeleiras eletrônicas. A exceção seria no caso de o preso conseguir provar que não haveria nenhuma condição financeira para esse tipo de pagamento, e algo que gera aí um gasto anual em torno de 23 milhões de reais para os cofres públicos, esse tipo de monitoramento. Ainda em decisão na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado ali um projeto que agrava a pena de crimes cometidos nas proximidades da escola. E outro que eu separei aqui para destacar para vocês é o que aumenta a penalidade para torcedores que se envolvem em brigas, em atos de violência nos estádios de futebol, com situações aí
aí que podem levar à prisão num período de 1 a 4 anos. Hoje o Estatuto do Torcedor determina entre 1 e 2 anos. Aí eu vou lembrar agora com a Daniele Popov, já porque são pautas que é interessante a pessoa, o cidadão, se manifestar. E a Câmara agora resolveu aí apresentar uma ferramenta para a população poder manifestar o que é que quer que seja votado na Câmara, né, Dani? É isso mesmo, Rosiane, chama pauta participativa, como o nome mesmo já diz, é uma ferramenta para que o cidadão possa opinar aí sobre os projetos que quer que dê andamento na Câmara dos Deputados ou não. Ele também pode dizer aquele que ele não quer que seja encaminhado. Então, a proposta, a ideia dessa ferramenta é colocar os temas em discussão e 3 pautas por vez. E aí o cidadão pode ir lá escolher 2 deles para que sejam os mais votados encaminhados à votação em plenário. Então, Rosiane, só para a gente dar o serviço aqui, quem quiser participar tem que se cadastrar no site da Câmara. O endereço é pautaparticipativa.tudojunto.leg.br, isso lá no portal da Câmara.leg.br. Você encontra no canal E-Democracia da Câmara dos Deputados. Obrigada, Daniele Popov. Eu vou chamar novamente Yolando para conversar comigo aqui, porque Yolando vai lembrar quais são os assuntos que finalmente avançaram ou não aqui na Câmara dos Deputados esta semana. A gente lembra que teve entre os pontos, né, Yolando já trocou de lugar aqui rapidamente com Daniele Popov, entre os pontos teve aquela decisão sobre a folha de pagamento da Câmara, mas um dos principais temas continuou sendo a discussão para votar a reforma política, e mais uma semana se foi e nada. E estamos chegando na reta final, o prazo termina até o dia 7 de outubro para ser promulgada a PEC, e até agora não concluíram nenhuma votação. E outro assunto interessante foi o spray de pimenta, que muita gente não sabe o que é. Alguns manifestantes fizeram uma movimentação no Congresso essa semana e os policiais legislativos tiveram que usar o spray de pimenta, e alguns deputados tiveram que usar até automóvel para deslocar de um prédio para o outro por causa do spray de pimenta, que ficou muito punk. Foi bem difícil mesmo, e era um protesto contra a privatização da Casa da Moeda. Hoje é sexta-feira, eu vou encerrar aqui o jornal com uma excelente notícia, já chamar aí as imagens, porque uma repórter da TV Brasil aí é finalista no Miss Mundo Cadeirante. A Carla Maia, ela se prepara aí para concorrer ao título de mulher cadeirante mais bonita do mundo. Eu vou colocar lá no Twitter qual é o local de votação que você pode participar, e ao longo da próxima semana você também vai ver reportagem na Agência Brasil para poder ensinar você como votar, uma votação de algo importante aí em relação a esta situação da mulher. Boa noite a todos, um excelente fim de semana. Boa noite, Yolando. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos os telespectadores.